A noite de 14 de março de 2019 começou como qualquer outra quinta-feira em Tijuana. A cidade se estendia sob um céu empoeirado, suas ruas animadas com o ritmo do comércio, o zumbido do tráfego indo e vindo de San Diego e o ritmo incessante de uma cidade fronteiriça que nunca dorme de verdade. Na Plaza Rio Tijuana, um dos shopping centers mais populares da cidade, os estacionamentos começavam a encher à medida que as famílias chegavam para jantar, os adolescentes se reuniam na praça de alimentação e os casais passeavam pelos corredores bem iluminados, repletos de lojas de redes americanas e boutiques locais. Perto da entrada principal, na Paseo de los Héroes, sob o brilho dos letreiros de neon da praça, um Honda Civic prateado estava parado com o motor ligado. Dentro do carro, uma mulher verificava seu celular, olhando ocasionalmente para as portas de vidro por onde os compradores entravam e saíam. Seu nome era Valentina Rojas e ela tinha 38 anos. Para aqueles que a conheciam, ela era Valen, uma mulher cuja cordialidade era contagiante, cujo riso era fácil e cuja dedicação à família definia todas as suas escolhas. Valentina nasceu e foi criada em Tijuana, no bairro Zona Centro, onde seus pais ainda moravam na mesma casa modesta em que ela cresceu. Quando criança, ela viu a cidade se transformar ao seu redor, dos dias mais tranquilos dos anos 80 ao crescimento explosivo dos anos 90 e 2000, quando as fábricas se multiplicaram ao longo da fronteira e os dólares americanos fluíam livremente pelas catracas de San Isidro. Ela frequentou a UABC, a Universidade Autônoma da Baixa Califórnia, estudando administração de empresas com o sonho de um dia abrir sua própria empresa de consultoria. Em vez disso, a vida a levou por um caminho diferente. Aos 24 anos, ela conheceu Roberto Vega no casamento de um amigo em Rosarito. Ele era bonito, confiante e trabalhava na área de logística de uma das maquiladoras que pontilhavam as zonas industriais a leste da cidade. Eles se casaram 2 anos depois, na Catedral de Nuestra Senhora de Guadalupe, cercados por familiares e amigos, e se estabeleceram em um pequeno apartamento na Zona Rio. Na década seguinte, eles construíram uma vida juntos. Valentina trabalhava como gerente administrativa de uma empresa de suprimentos médicos. Roberto subiu na carreira em sua empresa. Eles tiveram uma filha, Sofia, que agora tinha 13 anos e era o centro do universo deles. Mas, como muitos casamentos, o deles não estava isento de dificuldades. Roberto viajava frequentemente a trabalho, às vezes desaparecendo por dias seguidos para Hermosillo ou Guadalajara. Havia discussões sobre dinheiro, sobre tempo, sobre as pequenas fraturas que aparecem quando 2 pessoas crescem em direções diferentes. Os amigos de Valentina perceberam a tensão, o jeito que seu sorriso nem sempre chegava aos olhos quando ela falava sobre o marido. Sua irmã, Carla, perguntou mais de uma vez se estava tudo bem em casa. Valentina sempre dizia que sim. Ela era reservada nesse sentido, relutante em expor seus problemas, mesmo para as pessoas mais próximas. Naquela quinta-feira à noite, Valentina dirigiu até a Plaza Rio para buscar Sofia, que tinha ido ao cinema com os amigos depois da escola. Era uma rotina que elas tinham estabelecido, que dava a Sofia um gostinho de independência, mantendo a mãe por perto. Valentina estacionou perto da entrada, enviou uma mensagem para a filha dizendo que estava esperando e começou a navegar pelo celular enquanto a música mariachi ecoava vagamente de um restaurante próximo. A praça estava movimentada, mas não lotada. Seguranças em uniformes impecáveis patrulhavam as entradas. Sua presença um lembrete das precauções que se tornaram normais em uma cidade onde a violência, embora muitas vezes confinada a certas áreas, nunca estava longe da mente de ninguém. Tijuana, em 2019, era uma cidade de contradições. Era vibrante e empreendedora,
cheia de artistas, inovadores e famílias trabalhando duro para construir uma vida melhor. Mas também era uma cidade sombreada pela violência dos cartéis, por guerras territoriais que ocasionalmente se espalhavam para espaços públicos, por uma taxa de homicídios que havia subido para uma das mais altas do mundo. Ainda assim, a Plaza Rio parecia segura. Era um lugar onde famílias de classe média se reuniam, onde crianças brincavam na fonte do lado de fora, onde a presença de turistas americanos lembrava a todos que esta era uma cidade conectada a algo maior. Valentina não tinha motivos para sentir medo enquanto esperava por sua filha sentada em seu carro. Por volta das 20h45, um homem se aproximou do Honda Civic. As imagens de segurança mostrariam mais tarde ele caminhando rapidamente pelo estacionamento, com o rosto parcialmente obscurecido por um boné de beisebol puxado para baixo. Ele usava jeans escuros e um moletom cinza com capuz, apesar da noite quente. Suas mãos estavam nos bolsos. Ele se movia com determinação, não com o passo casual de um comprador, mas com o andar concentrado de alguém com um destino em mente. Valentina não o viu se aproximando. Ela estava olhando para o celular, com a janela parcialmente aberta para deixar entrar o ar da noite. O homem chegou à porta do lado do motorista. Ele tirou algo do bolso, e em 3 segundos, tudo mudou. Testemunhas descreveriam mais tarde ter ouvido um estalo agudo, o som ecoando nos pilares de concreto e nas janelas de vidro do shopping center. Várias pessoas se viraram em direção ao barulho, confusas a princípio, depois alarmadas ao verem uma mulher caída no banco da frente de um Honda prateado. O homem já estava correndo, desaparecendo entre as fileiras de carros estacionados antes que alguém pudesse reagir. Alguém gritou. Um segurança correu em direção ao local com o rádio chiando. Em poucos minutos, a entrada do Plaza Rio estava um caos. Os paramédicos chegaram em 8 minutos, com a ambulância navegando pelo trânsito que sempre congestionava o Paseo de los Héroes. Eles encontraram Valentina inconsciente, com um ferimento de bala no peito e sangue se acumulando no assento de couro abaixo dela. Eles trabalharam rapidamente, colocando-a em uma maca, iniciando uma intravenosa e avisando por rádio o Hospital General de Tijuana. Mas mesmo enquanto corriam pelas ruas, com as sirenes tocando, eles sabiam que provavelmente era tarde demais. Valentina Rojas foi declarada morta às 21h32, menos de 1 hora depois de chegar ao hospital. Seu telefone ainda estava em sua mão, com a tela mostrando uma mensagem de texto inacabada para sua filha. As chaves do carro estavam na ignição. Sua bolsa estava intacta no banco do passageiro, com sua carteira contendo 400 pesos e 3 cartões de crédito. Nada havia sido roubado. O carro não havia sido levado. O tiroteio não fazia sentido. Sofia estava parada na entrada da praça, esperando pela mãe, quando o caos começou. Ela ouviu gritos, viu pessoas correndo, observou carros da polícia se aproximando do estacionamento com as luzes piscando. Foi só quando um policial gentilmente a levou para o lado e perguntou seu nome que a terrível verdade começou a se estabelecer em sua mente. Mesmo assim, ela não acreditava. Não conseguia acreditar. Sua mãe tinha acabado de lhe enviar uma mensagem 5 minutos antes. Sua mãe estava do lado de fora. Sua mãe deveria levá-la para casa. Às 22 horas, Roberto Vega recebeu a ligação que destruiria seu mundo. Ele estava em casa, assistindo televisão, quando seu telefone tocou. Era Carla, irmã de Valentina, com a voz embargada enquanto tentava explicar o que tinha acontecido. Roberto dirigiu até o hospital em estado de choque, passando por sinais vermelhos, com as mãos tremendo no volante. Quando chegou, o levaram a uma pequena sala, onde um médico explicou que sua esposa havia falecido, que não havia nada que pudessem fazer, que ele sentia muito por sua perda. Roberto desabou. Ele chorou. Ele exigiu vê-la.
E quando finalmente o deixaram entrar na sala, onde o corpo de Valentina estava coberto por um lençol branco, ele ficou paralisado na porta, incapaz de se mover, incapaz de processar que a mulher com quem ele havia construído uma vida simplesmente se fora. Lá fora, no estacionamento onde Valentina havia morrido, investigadores da Polícia Municipal de Tijuana já estavam trabalhando. Eles isolaram a área com fita amarela, fotografaram a cena, coletaram cápsulas de balas e entrevistaram testemunhas. Eles revisaram as imagens das câmeras de segurança instaladas no exterior da praça. Eles procuraram qualquer pista que pudesse explicar por que uma mulher havia sido assassinada enquanto simplesmente esperava para pegar sua filha. O que encontraram os levaria por um caminho mais complicado do que qualquer um poderia imaginar, porque nas horas e dias que se seguiram, enquanto os analistas forenses processavam as provas e os detetives começavam a juntar as peças dos últimos momentos de Valentina, descobriram algo que virou todo o caso de cabeça para baixo. O DNA deixado no local apontava para 2 homens diferentes, e um deles era Roberto Vega, o marido de Valentina. A investigação sobre quem matou Valentina Rojas tinha apenas começado, mas já estava claro que nada neste caso seria simples. Na manhã seguinte ao assassinato de Valentina, Tijuana acordou com a notícia espalhada por todos os meios de comunicação locais. Mulher baleada na Plaza Rio, declaravam as manchetes, acompanhadas de fotos da cena do crime, fita amarela tremulando ao vento, veículos da polícia agrupados perto da entrada. Para os moradores da cidade, era mais um lembrete sombrio da violência que se tornou parte do cotidiano. Mas esse caso parecia diferente. Valentina não estava envolvida em nada perigoso. Ela não tinha ligação com drogas, não foi pega no fogo cruzado entre grupos rivais. Ela era simplesmente uma mãe esperando pela filha. O detetive Héctor Maldonado estava no estacionamento ao amanhecer, estudando a cena à luz fraca da manhã. Ele estava na Polícia Municipal há 17 anos, tempo suficiente para ver Tijuana se transformar de uma cidade relativamente tranquila em um dos lugares mais violentos do mundo. Ele havia trabalhado em centenas de homicídios, a maioria deles brutais, muitos deles não resolvidos. Execuções de gangues, sequestros que deram errado, corpos jogados no rio Tijuana ou deixados em carros queimados nos arredores da cidade. Mas esse caso o incomodava de uma maneira diferente. Não havia motivo óbvio. A bolsa de Valentina não havia sido tocada. Seu carro ainda estava lá, com as chaves na ignição. O atirador disparou uma vez, um único tiro preciso no peito, e então desapareceu. Não foi um roubo. Não foi um assalto a carro, parecia um ataque direcionado, deliberado, como se alguém quisesse Valentina morta e nada mais. Maldonado revisou as imagens de segurança novamente, assistindo às imagens granuladas em um laptop instalado na parte de trás de um carro de patrulha. As câmeras capturaram o atirador se aproximando pelo lado norte do estacionamento. Seu rosto nunca ficou visível, sempre virado para o lado ou obscurecido pelo boné. Mas sua linguagem corporal era confiante, determinada. Ele sabia para onde estava indo. Ele caminhou diretamente até o carro de Valentina, sacou a arma, atirou e correu. Toda a sequência levou menos de 10 segundos. Os técnicos forenses recuperaram 2 provas cruciais da cena do crime. Primeiro, um único cartucho encontrado a 2 metros do Honda. Era de 9 milímetros, munição comum usada em inúmeras armas de fogo na região. Segundo, e mais significativo, eles encontraram uma bituca de cigarro no chão, perto do lado do passageiro do carro. Parecia recente, jogada fora há pouco tempo, e não combinava com nenhum dos detritos normalmente espalhados por um estacionamento público. Maldonado sabia que aquele cigarro poderia ser crucial. Se o atirador tivesse fumado enquanto observava Valentina, esperando o momento certo, seu DNA estaria naquele filtro.
Ele foi enviado imediatamente para o laboratório forense do estado da Baja Califórnia, junto com amostras coletadas debaixo das unhas de Valentina e vestígios coletados de suas roupas. Enquanto o laboratório trabalhava, Maldonado e sua equipe começaram o meticuloso processo de reconstruir os últimos dias de Valentina. Eles entrevistaram seus colegas da empresa de suprimentos médicos, onde ela trabalhava há 8 anos. Todos a descreveram da mesma maneira: confiável, gentil, profissional. Ela chegava pontualmente todas as manhãs. Lidava com as tarefas administrativas do escritório com eficiência discreta e raramente falava sobre sua vida pessoal. Seu supervisor mencionou que Valentina parecia distraída ultimamente, talvez preocupada com algo, mas ela nunca deu detalhes. Seus amigos pintaram um quadro semelhante. Valentina era dedicada à família, especialmente a Sofia. Ela participava de todos os eventos escolares, ajudava nos deveres de casa, levava a filha para as aulas de dança e para a casa dos amigos. Era ativa na igreja, a Parroquia del Espírito Santo, onde era voluntária em programas comunitários. Levava uma vida tranquila e comum. Nada sugeria que ela tivesse inimigos. Mas quando os detetives se sentaram com Carla, irmã mais nova de Valentina, um quadro diferente começou a surgir. Eles se encontraram no apartamento de Carla em Praias de Tijuana, com o oceano visível pelas janelas e gaivotas voando acima deles. Carla tinha 34 anos, era higienista dental e estava devastada com a morte da irmã. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar e suas mãos tremiam enquanto servia café para os detetives. "Preciso que você seja honesta conosco", disse Maldonado gentilmente. "Tudo estava bem com Valentina? Ela estava tendo problemas em casa?" Carla hesitou, olhando para sua xícara. Quando finalmente falou, sua voz mal passava de um sussurro. Ela não falava muito sobre isso, mas sim, havia problemas com Roberto. De acordo com Carla, o casamento de Valentina vinha se deteriorando há pelo menos 2 anos. Roberto havia se tornado distante, reservado. Ele viajava constantemente a trabalho, ou pelo menos era o que dizia. Valentina suspeitava que ele estivesse tendo um caso, embora nunca tivesse encontrado provas. Havia discussões, às vezes tão altas que Sofia podia ouvi-las do quarto. O dinheiro era curto, apesar do suposto bom salário de Roberto. As contas não eram pagas. Os cartões de crédito estavam no limite. "Valentina alguma vez disse que tinha medo dele?" perguntou Maldonado. "Não, medo não. Apenas tristeza, cansaço. Ela sentia que estava criando Sofia sozinha." Carla fez uma pausa. "Mas há cerca de 3 semanas, algo mudou. Valentina me ligou tarde da noite. Ela estava chateada, muito chateada. Disse que tinha descoberto algo sobre o trabalho de Roberto. Ela não quis me dizer o que era pelo telefone. Disse que conversaríamos pessoalmente, mas nunca tivemos essa oportunidade." Essa informação tornou Roberto Vega uma pessoa de interesse, embora ainda não fosse suspeito. Maldonado sabia que precisava agir com cautela. No México, especialmente em Tijuana, a corrupção policial era uma preocupação constante. Os casos podiam ser comprometidos, as provas podiam desaparecer, as testemunhas podiam ser intimidadas. Ele precisava construir um caso irrefutável antes de tomar qualquer atitude. Roberto foi interrogado brevemente na noite do assassinato, procedimento padrão para familiares diretos. Ele alegou que estava em casa quando Valentina foi baleada. Sozinho, assistindo televisão, sem testemunhas, sem álibi. Ele parecia genuinamente perturbado, mas Maldonado já tinha visto muitos maridos enlutados que acabaram se revelando assassinos para saber que lágrimas não significavam nada. 5 dias após o assassinato, em 19 de março, o laboratório forense ligou com os resultados preliminares.
O DNA da bituca de cigarro havia sido processado e inserido no Banco de Dados Nacional. Eles obtiveram um resultado positivo. O perfil correspondia a um homem chamado Javier Orozco, de 32 anos, com antecedentes criminais, incluindo agressão e porte ilegal de armas. Ele morava em Colonia Libertad, um dos bairros mais violentos nas colinas, a leste do centro da cidade. Maldonado sentiu uma onda de adrenalina. Eles tinham uma pista, mas então o técnico do laboratório disse algo que o fez parar. Há mais uma coisa, detetive. Encontramos DNA adicional nas roupas da vítima. Um perfil diferente, provavelmente de alguém que teve contato físico recente com ela. Também o inserimos no banco de dados. E corresponde a Roberto Vega, o marido dela. Mas isso não é surpreendente, certo? Eles moravam juntos. E o cigarro? Há alguma conexão entre as duas amostras? Não. São completamente distintas. Dois homens diferentes. Maldonado encerrou a ligação e recostou-se na cadeira pensando. Dois perfis de DNA. Um de um criminoso conhecido encontrado na cena do crime. Outro do marido da vítima encontrado nas roupas dela. Isso poderia não significar nada. Era de se esperar que o DNA de Roberto estivesse nas roupas da esposa. Mas combinado com o que Carla lhe contou sobre o casamento conturbado deles, sobre Valentina ter descoberto algo sobre o trabalho de Roberto, isso levantava questões. E se não fosse um assassinato aleatório? E se Roberto tivesse contratado alguém para matar sua esposa? A hipótese era sombria, mas não improvável. Maldonado já havia trabalhado em casos em que maridos contrataram assassinos para matar suas esposas, geralmente para receber o dinheiro do seguro ou para escapar de divórcios complicados. A proximidade de Tijuana com o crime organizado facilitava encontrar pessoas dispostas a matar pelo preço certo. Se Roberto estivesse envolvido em algo ilegal por meio de seu trabalho de logística, ele teria conexões. Mas Maldonado precisava de mais do que teoria. Ele precisava de provas. Em 21 de março, uma semana após a morte de Valentina, a polícia prendeu Javier Orozco. Eles o encontraram no apartamento de sua namorada, ainda na cama às 11 da manhã. Ele não resistiu, não fugiu. Parecia quase não surpreso ao vê-los. Na delegacia, Orozco foi colocado em uma sala de interrogatório. Maldonado o observou através do espelho unidirecional antes de entrar. Orozco era magro e musculoso, com tatuagens cobrindo os braços e o pescoço. Seus olhos eram frios, calculistas. Era um homem que já havia passado pelo sistema antes. Quando Maldonado entrou e lhe mostrou uma foto de Valentina, Orozco mal olhou para ela. Nunca a vi. Seu DNA foi encontrado na cena do crime. Uma bituca de cigarro. Você fuma Marlboro Reds, não é? Eu fumo. Assim como 1 milhão de outras pessoas nesta cidade. Onde você estava no dia 14 de março, por volta das 9 da noite? Em casa, assistindo TV. Alguém pode confirmar isso? Orozco deu de ombros. Minha namorada. Mas ela provavelmente estava dormindo. O interrogatório não levou a lugar nenhum. Orozco negou tudo, não forneceu nenhuma informação útil e, por fim, invocou seu direito de permanecer em silêncio. Mas sua falta de surpresa ao ser preso incomodou Maldonado. Era como se Orozco estivesse esperando por isso. Enquanto processavam a prisão de Orozco, Maldonado tomou uma decisão. Era hora de examinar Roberto Vega mais de perto. Na manhã seguinte, detetives apareceram na porta de Roberto com um mandado para revistar a casa e apreender seus registros financeiros, telefone e computador. Roberto ficou em pé na sala, observando os policiais revistarem seus pertences. Seu rosto estava pálido, suas mãos cerradas. Sofia observava do corredor, confusa e assustada. O que a polícia encontrou iria resolver o caso. Mas também revelaria uma verdade muito mais distorcida do que qualquer um poderia imaginar. A busca na casa de Roberto Vega levou 6 horas. Os detetives trabalharam metodicamente, fotografando todos os cômodos, catalogando documentos e empacotando aparelhos eletrônicos.
Roberto sentou-se no sofá da sala, silencioso e rígido, enquanto Sofia ficava com Carla, que correu para lá assim que soube o que estava acontecendo. A casa era modesta, mas confortável, localizada na Zona Rio, onde palmeiras ladeavam as ruas e famílias de classe média viviam atrás de portões de ferro. Nada nela sugeria atividade criminosa. No entanto, Maldonado sabia que a culpa muitas vezes se escondia atrás das fachadas mais comuns. A primeira descoberta significativa veio do escritório de Roberto. A detetive Ramírez encontrou extratos bancários enfiados em uma gaveta, alguns abertos, outros ainda lacrados. Quando ela os colocou sobre a mesa, um quadro preocupante surgiu. A conta conjunta de Roberto e Valentina estava negativa. Os cartões de crédito estavam no limite. Havia avisos de agências de cobrança, ameaças de ação judicial por dívidas não pagas. O casal devia quase 200 mil pesos em várias contas, mas havia outra conta, em nome apenas de Roberto, em um banco diferente. Os extratos mostravam depósitos regulares nos últimos 8 meses, valores que variavam de 5 a 15 mil pesos. A origem era listada simplesmente como honorários de consultoria. Quando Ramírez mostrou isso a Maldonado, ele levantou uma sobrancelha. Consultoria para quê? Seu empregador lhe paga por meio de depósito direto na conta conjunta. Então, de onde vem esse dinheiro? Eles apreenderam o laptop e o celular de Roberto. A perícia digital levaria dias para quebrar as senhas e extrair os dados, mas o exame preliminar revelou algo interessante. Roberto tinha 2 telefones. O iPhone que eles haviam apreendido era seu aparelho principal, aquele que sua família conhecia. Mas em uma gaveta trancada em sua mesa, eles encontraram um segundo telefone, um Samsung barato com um cartão SIM pré-pago. Ele continha apenas alguns contatos, sem nomes, apenas números. Um desses números havia sido chamado repetidamente no mês anterior. Maldonado verificou o número. Ele estava registrado em nome de Javier Orozco. As peças estavam se encaixando, mas não formavam a imagem que Maldonado esperava. Por que Roberto precisaria de um celular descartável para entrar em contato com o homem que supostamente havia matado sua esposa? Se ele tivesse contratado Orozco para cometer o assassinato, certamente teria sido mais cuidadoso em cobrir seus rastros. A menos que Roberto fosse arrogante, ou estúpido, ou ambos, eles também encontraram uma apólice de seguro. Valentina tinha um plano de seguro de vida através de seu empregador, com uma cobertura modesta de 500 mil pesos. Mas havia uma segunda apólice, que Roberto havia feito para Valentina apenas 7 meses antes com uma empresa privada. O benefício por morte era de 2 milhões de pesos, aproximadamente 100 mil dólares americanos. Os prêmios estavam sendo pagos com a conta secreta de Roberto. Quando confrontado com essa informação na delegacia de polícia naquela noite, a compostura de Roberto finalmente se quebrou. Ele se sentou em frente a Maldonado na sala de interrogatório, com seu advogado ao lado, e pela primeira vez parecia genuinamente assustado. "Eu não matei minha esposa", disse ele com a voz rouca. "Eu a amava. Eu nunca a machucaria." "Então explique a apólice de seguro, explique o telefone, explique sua conexão com Javier Orozco." Roberto fechou os olhos. Seu advogado sussurrou algo, mas Roberto balançou a cabeça. Quando ele falou novamente, suas palavras saíram lentamente, com cuidado, como um homem caminhando por um campo minado. "Eu cometi erros, erros graves, mas eu não matei Valentina." Ele admitiu que estava com problemas financeiros. Seu emprego na empresa de logística pagava bem, mas não o suficiente para sustentar o estilo de vida que eles tentavam manter. Ele se envolveu em algo que não deveria, algo que começou pequeno e saiu do controle. Ele não quis dar mais detalhes, alegando que era para sua própria segurança, mas Maldonado conseguiu ler nas entrelinhas.
Roberto provavelmente transportava contrabando pela fronteira, usando seu trabalho legítimo na área de logística como cobertura. Isso era comum em Tijuana, onde a linha entre negócios legais e operações de cartéis muitas vezes era tênue. O dinheiro extra ajudou no início, mas então ele ficou ganancioso ou descuidado e acabou devendo às pessoas erradas. A apólice de seguro de Valentina deveria ser uma rede de segurança, alegou ele. Se algo acontecesse com ele, ela estaria protegida. E Javier Orozco, insistiu Maldonado. Eu o conheci através do trabalho. Ele fazia trabalhos para as pessoas com quem eu trabalhava. Cobranças, segurança, esse tipo de coisa. Comprei o telefone descartável porque não podia usar meu telefone normal para esse negócio. Mas não o contratei para matar Valentina. Juro por Deus. Quando foi a última vez que você falou com ele? Roberto hesitou. Talvez uma semana antes dela morrer. Ele ligou perguntando se eu tinha o dinheiro que devia. Eu disse que teria em breve. Quanto você devia? 50 mil pesos. Maldonado recostou-se, estudando o rosto de Roberto. O homem estava mentindo sobre alguma coisa, ele tinha certeza disso. Mas ele estava mentindo sobre o assassinato? O motivo financeiro era claro. 2 milhões de pesos resolveriam todos os problemas de Roberto. Mas se ele tivesse contratado Orozco para matar Valentina, por que Orozco teria sido tão descuidado a ponto de deixar seu DNA na cena do crime? Assassinos profissionais não fumam cigarros nas cenas de crime, a menos que não fosse profissional. A menos que fosse para parecer um tiroteio aleatório, um roubo de carro que deu errado e Orozco tivesse simplesmente sido descuidado. Nos 3 dias seguintes, analistas forenses trabalharam sem parar nos aparelhos eletrônicos de Roberto. O que encontraram complicou ainda mais o caso. Em seu laptop, enterrados em arquivos excluídos que os técnicos conseguiram recuperar, estavam e-mails entre Roberto e uma mulher chamada Lucia Ortiz. As mensagens eram íntimas, românticas. Roberto estava tendo um caso há quase 1 ano. Lucia morava em San Diego e trabalhava como assistente jurídica em um escritório de advocacia no centro da cidade. Eles se conheceram quando Roberto cruzou a fronteira a negócios e passaram tardes roubadas juntos em hotéis perto da estação de bonde. Em um e-mail datado de 28 de fevereiro, apenas 2 semanas antes do assassinato de Valentina, Roberto escreveu: Não posso continuar vivendo assim. Algo precisa mudar. Precisamos ficar juntos. Lúcia respondeu: Então deixe-a. Estou cansada de esperar. Mas havia mais. Entre as mensagens de texto de Roberto no telefone descartável, os detetives encontraram algo que os deixou paralisados. Em 13 de março, um dia antes de Valentina ser morta, Roberto enviou uma mensagem de texto para o número de Orozco. Dizia: Amanhã à noite, Plaza Rio, 9 da noite, ela estará lá. Quando confrontado com essa mensagem, Roberto empalideceu. Seu advogado pediu um intervalo, mas Maldonado não havia terminado. Você disse a Orozco onde sua esposa estaria. Você disse a ele quando? Isso é conspiração para cometer homicídio, Roberto. Você pode pegar prisão perpétua. Não, disse Roberto desesperadamente. Não é o que parece. Eu não sabia que ele iria matá-la. Achei que ele só queria falar com ela para me assustar, para me mostrar que ele estava falando sério sobre o dinheiro que eu devia. Assustá-la como? Não sei. Ele disse que queria ter certeza de que eu entendesse as consequências se não pagasse. Achei que ele só iria abordá-la, ameaçá-la, assustá-la para que ela me pressionasse a encontrar o dinheiro. Nunca pensei que ele realmente iria machucá-la. Você tem que acreditar em mim. Maldonado não acreditou nele, mas acreditar não era prova. A mensagem de texto era condenatória, mas não era uma confissão. Um bom advogado de defesa poderia argumentar que Roberto havia sido coagido,
que estava tentando proteger sua família de pessoas perigosas, que sua mensagem havia sido tirada do contexto. Eles precisavam de mais, e conseguiram isso de uma fonte inesperada. Em 28 de março, 2 semanas após o assassinato de Valentina, Lucia Ortiz entrou no Departamento de Polícia de San Diego e pediu para falar com alguém sobre um homicídio em Tijuana. Ela tinha visto a cobertura da notícia, ela tinha juntado as peças e estava apavorada com a possibilidade de que o homem com quem ela estava dormindo fosse um assassino. O que Lucia contou à polícia americana e o que foi posteriormente compartilhado com as autoridades mexicanas por meio da cooperação transfronteiriça, finalmente revelaria toda a verdade sobre o que aconteceu naquela noite na Plaza Rio. Mas também exporia uma conspiração muito mais calculada do que qualquer um poderia imaginar. Lucia Ortiz sentou-se em uma pequena sala de entrevistas na sede do Departamento de Polícia de San Diego, na Broadway, com as mãos em volta de um copo de café que ela não havia tocado. Ela tinha 31 anos, era atraente e vestia um terno azul marinho profissional, o que sugeria que tinha vindo direto do trabalho. Mas seus olhos estavam assombrados, vermelhos por causa do choro. A detetive Sarah Morrison, da unidade de homicídios, sentou-se à sua frente, com o gravador ligado e o bloco de notas pronto. "Conte-nos tudo", disse Morrison gentilmente. "Comece do início." A voz de Lucia tremia enquanto ela falava. Ela conhecera Roberto Vega 14 meses antes, em uma conferência de negócios em San Diego. Ele era charmoso, atencioso, engraçado. Ele lhe disse que estava separado da esposa, que estavam apenas esperando o momento certo para oficializar a separação. Era uma mentira em que ela acreditou porque queria acreditar. Eles começaram a se encontrar regularmente, sempre no lado americano da fronteira, onde havia menos risco de serem vistos por alguém que conhecesse a família dele. Durante meses, foi apaixonado e emocionante. Roberto falava sobre o futuro deles juntos, sobre começar de novo, sobre como ele seria mais feliz quando finalmente estivesse livre. Mas, com o passar do tempo, Lucia começou a sentir que algo estava errado. Ele estava estressado, paranoico, sempre checando o celular. Ele mencionou que devia dinheiro a pessoas perigosas. Disse que sua esposa controlava as finanças e se recusava a ajudá-lo. Então, no final de fevereiro, Roberto foi ao apartamento dela agitado e desesperado. Ele disse a ela que as pessoas a quem devia dinheiro estavam ameaçando-o, que machucariam sua família se ele não pagasse logo. A única saída, disse ele, era o dinheiro do seguro. Mas para conseguir esse dinheiro, Valentina teria que morrer. Lucia ficou horrorizada. Ela disse a ele para ir à polícia, para obter proteção, para encontrar outra maneira. Mas Roberto insistiu que não havia outra opção. Ele já havia colocado as coisas em movimento. Ele conhecia um homem que faria isso. Pareceria um tiroteio aleatório. Ninguém jamais associaria isso a ele. Eu deveria ter denunciado ele naquele momento, disse Lúcia, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas eu estava com medo. Ele disse que se eu contasse a alguém, as mesmas pessoas que estavam ameaçando ele viriam atrás de mim. E eu acho que parte de mim não acreditava que ele realmente faria isso. Mas ele fez. Em 14 de março, Roberto ligou para ela de um número que ela não reconheceu. Era início da noite, horário de Tijuana. Ele parecia estranho, quase eufórico. Ele disse: "Vai acontecer hoje à noite. Amanhã, tudo será diferente." Lúcia ficou mal. Ela perguntou o que ele queria dizer, mas ele desligou. Ela tentou ligar de volta, mas o número estava desconectado. No dia seguinte, ela viu a notícia. Mulher baleada na Plaza Rio. Valentina Rojas Vega, sobrevivida pelo marido Roberto e pela filha Sofia. "Por que você esperou 2 semanas para se manifestar?" perguntou Morrison. Eu estava apavorada. Ficava pensando que talvez estivesse errada, que talvez fosse uma coincidência. Mas então vi mais notícias. Eles prenderam alguém.
um homem chamado Javier Orozco. E percebi que Roberto iria deixar que ele assumisse a culpa. Um homem inocente poderia ir para a prisão porque eu fiquei em silêncio. Morrison entrou em contato com o detetive Maldonado imediatamente. A cooperação jurisdicional entre os departamentos de polícia de San Diego e Tijuana havia melhorado nos últimos anos, especialmente para crimes graves. Em poucas horas, o depoimento de Lucia foi transmitido às autoridades mexicanas, juntamente com sua oferta para testemunhar. Munido dessa nova informação, Maldonado obteve autorização para prender Roberto Vega novamente. Desta vez, as acusações eram claras: conspiração para cometer homicídio e homicídio, mas ainda precisavam solidificar a conexão entre Roberto e Orozco, para provar que o assassinato tinha sido planejado e não uma coincidência. A descoberta veio dos registros financeiros de Roberto. Contadores forenses que rastreavam sua renda misteriosa descobriram que, além de receber dinheiro de trabalhos logísticos ilegais, Roberto havia feito um saque significativo em dinheiro 3 semanas antes da morte de Valentina. 30 mil pesos, retirados de sua conta secreta em um banco na Zona Centro. Imagens de segurança do banco mostraram Roberto fazendo o saque e colocando as notas em um envelope. 2 dias após essa retirada, de acordo com os dados da torre de celular, o telefone descartável de Roberto e o telefone de Orozco estiveram no mesmo local por 37 minutos. Um estacionamento atrás de um supermercado Calimax em Colonia Libertad. A implicação era clara. Roberto se encontrou com Orozco e pagou a ele pelo menos parcialmente para matar Valentina. Quando Maldonado confrontou Orozco com essas provas, oferecendo uma redução da pena em troca de seu testemunho, Orozco finalmente cedeu. Ele estava preso há mais de 2 semanas e seu advogado havia deixado claro que, com as provas de DNA e as conexões circunstanciais, ele poderia pegar décadas de prisão. Cooperar era sua única opção. Vega me abordou 6 semanas antes do ocorrido, disse Orozco, com voz monótona, por meio de um contato em comum no ramo de logística. Ele disse que precisava que alguém fosse eliminado. Ofereceu 50 mil pesos, metade adiantada, metade depois que o serviço fosse feito. E você aceitou? Já fiz coisas piores por menos. Era um negócio. Orozco explicou que Roberto lhe deu detalhes específicos. A agenda de Valentina, seu carro, seus hábitos. Roberto sabia que ela buscava a filha no Plaza Rio todas as quintas-feiras à noite, mais ou menos na mesma hora. Era previsível, público, fácil de parecer aleatório. Orozco vigiou o local 2 vezes antes de aceitar o trabalho. Naquela noite, Vega me mandou uma mensagem confirmando que ela estaria lá. Esperei no estacionamento, fumando, observando. Quando vi o carro dela parar, esperei 15 minutos para ter certeza de que ela estava sozinha. Então me aproximei e fiz o que me pagaram para fazer. Por que você deixou a bituca de cigarro? Orozco deu de ombros. Descuido. Não pensei. Depois de atirar, simplesmente corri. Só percebi que a tinha deixado cair mais tarde. A confissão era condenatória, mas Maldonado insistiu. A segunda metade do pagamento. Você chegou a recebê-la? Não. Depois que a notícia veio a público e a polícia começou a investigar, Vega ficou em silêncio. Não atendia o telefone descartável. Imaginei que ele fosse me enganar, talvez até me incriminar para levar a culpa sozinho. Por isso não fiquei surpreso quando você me prendeu. Sabia que ele me jogaria para baixo do ônibus para se salvar. Com o depoimento de Orozco, o caso contra Roberto Vega estava completo. Em 2 de abril de 2019, os promotores o acusaram formalmente de homicídio doloso, conspiração para cometer homicídio e fraude de seguro. As provas eram contundentes. O telefone descartável, a mensagem de texto revelando a localização de Valentina, o saque em dinheiro, a apólice de seguro, o depoimento de Lucia e a confissão de Orozco. Mas Roberto ainda se recusava a admitir a culpa.
Por meio de seu advogado, ele alegou que havia sido coagido por Orozco e outros, que temia por sua vida, que tudo o que havia feito foi sob coação. A apólice de seguro era apenas um planejamento prudente. O caso com Lucia foi um erro, mas não um crime. A mensagem de texto havia sido mal interpretada. Era uma defesa fraca, e todos sabiam disso. Mas no sistema jurídico mexicano, onde as condenações exigiam provas substanciais e os julgamentos podiam se arrastar por anos, nada era certo. Maldonado já tinha visto homens culpados serem libertados por questões técnicas. Ele já tinha visto testemunhas se retratarem, provas desaparecerem, casos desmoronarem sob pressão de interesses poderosos. Desta vez, porém, ele estava determinado a que fosse diferente. Valentina Rojas merecia justiça. Sua filha merecia saber a verdade. E Roberto Vega merecia enfrentar as consequências de sua traição. À medida que o caso avançava para o julgamento, uma pergunta assombrava todos os envolvidos. Como um marido, um pai, poderia planejar o assassinato de sua esposa de forma tão fria e calculista? Que tipo de homem prioriza o dinheiro do seguro e uma amante em detrimento da mãe de seu filho? A resposta, Maldonado sabia, era mais simples e perturbadora do que qualquer um queria acreditar. Roberto Vega era exatamente o tipo de homem que fazia isso. E havia mais homens como ele por aí do que qualquer um gostaria de admitir. Sofia Vega parou de falar no dia em que soube que seu pai havia matado sua mãe. Ela tinha 13 anos, estava na 8ª série de uma escola particular em Tijuana, e em 3 semanas todo o seu mundo desmoronou. Primeiro, sua mãe foi assassinada. Depois, seu pai foi preso por orquestrar o assassinato. Agora, ela morava com sua tia Carla, em um pequeno apartamento de onde podia ouvir o mar, mas não sentia nada quando olhava para ele. O terapeuta que Carla encontrou disse que era mutismo seletivo, uma resposta ao trauma. Sofia não era fisicamente incapaz de falar. Ela simplesmente escolheu não falar. O que havia para dizer? Que ela amava o pai e acreditou nele quando ele chorou no hospital? Que ela o defendeu para os colegas de classe quando os rumores começaram a se espalhar? Que ela achava que a polícia estava errada, que tudo era um terrível equívoco? Então, o detetive Maldonado foi ao apartamento de Carla e explicou tudo. O telefone descartável, a apólice de seguro, o caso, o pagamento a Orozco. Ele foi gentil, cuidadoso com as palavras, mas a verdade era brutal, por mais suave que fosse a forma como foi dita. Roberto não apenas falhou em proteger Valentina, ele planejou a morte dela. Ele enviou sua esposa para a execução e depois chorou sobre o corpo dela como um marido enlutado. Sofia ouviu em silêncio. Quando Maldonado terminou, ela foi para o quarto, fechou a porta e não falou mais nada desde então. Isso foi há 3 semanas. Carla se preocupava constantemente. Ela tirou uma licença do trabalho na clínica odontológica para cuidar de Sofia em tempo integral. Ela preparava refeições que a menina mal tocava. Sentava-se com ela à noite, conversando gentilmente sobre as lembranças de Valentina, sobre o quanto sua irmã a amava, sobre como nada disso era culpa de Sofia. Às vezes, Sofia chorava silenciosamente. Na maioria das vezes, ela apenas ficava olhando para o nada. A família se reuniu em torno delas. Os pais de Valentina, devastados pela perda da filha e pela traição do genro, visitavam-nas regularmente. Eles traziam comida, ofereciam orações, tentavam desesperadamente alcançar a neta que se retirara para algum lugar onde eles não podiam segui-la. Amigos da igreja organizaram apoio, criando um fundo para ajudar com as despesas. A comunidade, chocada com o caso, abraçou Sofia como uma de suas integrantes. Mas nada poderia preencher o vazio. Sofia havia perdido ambos os pais em um ato terrível. Sua mãe estava morta.
Seu pai era um assassino. Não havia estrutura para esse tipo de perda, nenhum roteiro para uma criança processar uma traição tão profunda. Enquanto isso, a máquina jurídica avançava. O caso atraiu significativa atenção da mídia, não apenas em Tijuana, mas em todo o México. Tinha tudo o que os tabloides adoravam: assassinato, dinheiro, infidelidade e um marido frio o suficiente para fumar cigarros com a filha, enquanto o assassino de sua esposa se preparava para atacar. Repórteres acamparam do lado de fora do tribunal. Os programas de entrevistas debatiam o caso. Os podcasters especializados em crimes analisavam cada detalhe. A promotora Helena Navarro, uma veterana do sistema judiciário da Baja Califórnia, interessou-se pessoalmente pelo caso. Ela havia processado centenas de homicídios em seus 20 anos de carreira. Muitos deles execuções relacionadas a cartéis, onde a justiça era complicada pela intimidação e corrupção. Mas este caso era diferente. Era violência íntima, traição doméstica elevada ao nível de assassinato, e ela estava determinada a levá-lo adiante. As provas eram fortes, mas Navarro sabia que a condenação não era garantida. O sistema jurídico do México havia sido reformado nos últimos anos, passando de um modelo inquisitorial, escrito para julgamentos contraditórios orais, que se assemelhavam mais aos tribunais americanos. Isso significava júris, interrogatórios e dúvida razoável. Os advogados de defesa haviam se tornado mais agressivos, mais dispostos a contestar provas e atacar testemunhas. O advogado de Roberto, Guillermo Soto, era exatamente esse tipo de advogado. Raro, refinado, conhecido por conseguir a absolvição de clientes ricos ou a redução de penas. Ele já havia começado a preparar o terreno para a defesa de Roberto por meio de entrevistas cuidadosamente planejadas à mídia. Seu cliente havia cometido erros, sim. O caso era lamentável, a dívida era infeliz, mas assassinato? Soto pintou Roberto como uma vítima, um homem preso pelas circunstâncias, coagido por criminosos perigosos que nunca teve a intenção de matar ninguém. Meu cliente está sendo injustiçado, disse Soto aos repórteres do lado de fora do tribunal após uma audiência preliminar. A acusação está construindo um caso circunstancial, com base no depoimento de um assassino, confesso que tenta reduzir sua pena, e de uma amante com seus próprios interesses. Onde estão as provas diretas? Onde está a prova de que Roberto Vega ordenou explicitamente a morte de sua esposa? Era uma estratégia astuta. Embora as provas fossem esmagadoras na sua totalidade, cada uma delas podia ser explicada individualmente. A apólice de seguro, um planejamento financeiro prudente, o levantamento de dinheiro, sem relação com o assassinato, a mensagem de texto sobre o Plaza Rio, um aviso a Orozco para se manter afastado da sua família, o caso com Lucia. Adultério não é assassinato. Navarro sabia que precisava apresentar o caso como uma narrativa coesa, mostrando como cada elemento se conectava para criar uma prova inegável de premeditação. Ela passou longas horas se preparando, entrevistando testemunhas, refinando sua estratégia. Não se tratava apenas de condenar Roberto Vega, tratava-se de enviar uma mensagem de que a violência doméstica, mesmo quando terceirizada para um assassino contratado, não seria tolerada. A data do julgamento foi marcada para 15 de setembro de 2019, 6 meses após o assassinato de Valentina. Nos meses seguintes, Maldonado continuou investigando, amarrando as pontas soltas, garantindo que nenhum advogado de defesa pudesse encontrar falhas no caso. Ele localizou funcionários do banco que viram Roberto sacar o dinheiro. Ele obteve registros telefônicos adicionais que mostravam o padrão de comunicação entre Roberto e Orozco. Ele entrevistou os colegas de trabalho de Roberto, que confirmaram seu comportamento cada vez mais errático nas semanas anteriores ao assassinato. Ele também visitou Sofia mais 2 vezes, embora Carla o tivesse avisado que a menina não estava falando.
Maldonado não precisava que ela falasse. Ele só queria que ela soubesse que as pessoas estavam lutando por sua mãe, que Valentina não havia sido esquecida. Na sua segunda visita, ele trouxe uma caixa. Dentro dela estavam os pertences de Valentina que estavam no carro, itens que haviam sido retidos como prova, mas agora estavam sendo devolvidos à família. O celular dela, o rosário, um livro que ela estava lendo, uma fotografia de Sofia enfiada no quebra-sol. Sofia pegou a caixa com as mãos trêmulas. Pela primeira vez, desde que parou de falar, sua expressão mudou. Ela tirou a fotografia, olhou para o seu próprio rosto sorridente, capturado em tempos melhores, e algo dentro dela pareceu se abrir. Ela olhou para Maldonado, com lágrimas escorrendo, e murmurou duas palavras: obrigada. Não era uma fala, mas era uma comunicação. Era um sinal de que, em algum lugar por baixo do trauma, Sofia ainda estava lá, ainda lutando para sobreviver ao que lhe tinha sido feito. À medida que o verão avançava e o julgamento se aproximava, Tijuana continuava sua existência complicada. A violência persistia em certos bairros, enquanto a vida florescia em outros. A natureza dual da cidade, ao mesmo tempo vibrante e perigosa, bela e brutal, permanecia inalterada. O assassinato de Valentina tinha sido uma tragédia entre muitas outras, mas para aqueles que a conheciam, que a amavam, que buscavam justiça para ela, era tudo. O detetive Maldonado pensava frequentemente naquela quinta-feira à noite na Plaza Rio. Como tinha sido normal. Como Valentina estava simplesmente fazendo o que milhões de mães fazem todos os dias, pegando seu filho, pensando no jantar, nos deveres de casa, nos detalhes mundanos da vida. Ela não sabia que seu marido a havia marcado para morrer. Não sabia que um estranho a observava, esperando, preparando-se para acabar com sua vida. Essa era a crueldade disso, a traição, o cálculo frio. E à medida que a data do julgamento se aproximava, Maldonado estava determinado a garantir que Roberto Vega enfrentasse exatamente o que merecia. O Tribunal do Distrito Judicial de Tijuana estava lotado na manhã de 15 de setembro de 2019. As famílias da vítima e do acusado ocupavam os bancos. Jornalistas ocupavam uma sessão inteira, com câmeras posicionadas para capturar cada momento. Do lado de fora, manifestantes seguravam cartazes exigindo justiça para Valentina, parte de um movimento mais amplo contra o feminicídio que vinha crescendo em todo o México. Sofia sentou-se entre Carla e seus avós na primeira fila. Ela havia começado a falar novamente 2 semanas antes, suavemente no início, depois com força crescente. Seu terapeuta disse que era um sinal positivo, embora o caminho à frente fosse longo. Ela insistiu em comparecer ao julgamento, apesar das preocupações sobre o quão traumático poderia ser. "Preciso estar aqui pela mamãe", disse ela simplesmente. Quando Roberto foi conduzido ao tribunal algemado, Sofia desviou o olhar. Ela perguntou a Carla se ela algum dia o perdoaria. Carla foi honesta. Talvez um dia. Mas perdoar não significa esquecer o que ele fez. A promotora Navarro começou com uma apresentação metódica. Ela apresentou as provas uma a uma ao júri, criando uma linha do tempo impossível de ignorar. O casamento em deterioração, as dívidas crescentes, o caso secreto, a apólice de seguro feita apenas 7 meses antes da morte de Valentina. O telefone descartável comprado especificamente para se comunicar com Orozco, o saque em dinheiro, a mensagem de texto revelando a localização de Valentina, a execução na Plaza Rio, a bituca de cigarro com o DNA de Orozco, a confissão. Roberto Vega não puxou o gatilho, disse Navarro ao júri. Mas ele poderia muito bem ter puxado. Ele planejou esse assassinato. Ele financiou. Ele forneceu a hora e o local. Ele enviou sua esposa para a morte enquanto estava sentado em casa assistindo televisão. Foi um assassinato premeditado e a sangue frio, motivado por ganância e egoísmo.
Ela apresentou uma testemunha após a outra. Carla testemunhou sobre os medos de Valentina, sobre o casamento conturbado, sobre o telefonema 3 semanas antes do assassinato, quando Valentina disse que havia descoberto algo sobre o trabalho de Roberto. Funcionários do banco confirmaram a retirada de dinheiro. Especialistas em telefones celulares mostraram os dados da torre que colocavam o telefone descartável de Roberto e o telefone de Orozco no mesmo local. Lucia Ortiz, visivelmente abalada, descreveu a confissão de Roberto de que ele havia colocado as coisas em movimento e que amanhã tudo seria diferente. Em seguida, veio Javier Orozco, transportado da prisão para testemunhar. O advogado de defesa Soto tentou desacreditá-lo, enfatizando que ele era um assassino, confesso, tentando reduzir sua pena. Mas o testemunho de Orozco foi específico, detalhado e se alinhou perfeitamente com as evidências físicas. Ele descreveu as reuniões com Roberto, o pagamento, a vigilância da Plaza Rio, o momento em que atirou. Roberto Vega alguma vez expressou dúvida ou hesitação em mandar matar sua esposa? Perguntou Navarro. Não, ele estava certo. Ele disse que ela era a única coisa que se interpunha entre ele e a vida que ele queria. Durante todo o depoimento, Roberto ficou sentado sem expressão na mesa da defesa. Sua estratégia estava decidida. Manter que ele havia sido coagido, que pessoas ameaçadoras o forçaram a cooperar, que ele nunca acreditou realmente que Orozco mataria Valentina. Era uma jogada desesperada, minada pelas evidências a cada passo. Quando Soto chamou Roberto para testemunhar em sua própria defesa, o tribunal ficou tenso. Roberto subiu ao banco das testemunhas e contou sua versão. Sim, ele havia cometido erros. O caso era errado, a dívida era real, mas ele havia sido ameaçado, estava apavorado, tentando proteger sua família. As pessoas com quem ele se envolveu por meio de seu trabalho de logística eram perigosas. Quando exigiram um pagamento que ele não podia fornecer, ameaçaram machucar Valentina e Sofia. Ele pagou a Orozco para ficar longe delas, não para matar ninguém. «Por que você não foi à polícia?» perguntou Navarro durante o interrogatório. «Porque eles disseram que matariam minha família se eu fosse. Mas você não teve medo de fazer um seguro de 2 milhões de pesos para sua esposa? Isso foi outra coisa, por segurança. E sua mensagem de texto para Orozco dizendo que sua esposa estaria no Plaza Rio na noite em que foi assassinada. O que foi isso, exatamente? Um aviso. Eu estava tentando mantê-la segura, informando a ele onde ela estaria para que ele pudesse evitar aquela área. A explicação era absurda e Navarro se certificou de que o júri a compreendesse. Por que um homem que tentava proteger sua esposa diria a um criminoso perigoso sua localização exata? Por que fazer um seguro de vida para ela enquanto alegava temer por sua vida? Por que manter um relacionamento secreto com uma amante enquanto supostamente trabalhava para salvar seu casamento? O julgamento durou 3 semanas. Ambas as partes apresentaram suas alegações finais em 4 de outubro. Soto fez uma defesa apaixonada, argumentando que as provas eram circunstanciais, que o depoimento de Orozco não era confiável e que havia dúvidas razoáveis. Navarro rebateu apresentando a linha do tempo uma última vez, pedindo ao júri que considerasse que tipo de marido mandaria sua esposa para a morte por dinheiro do seguro. O júri deliberou por 2 dias. Em 6 de outubro, eles voltaram com seu veredicto, culpado em todas as acusações. Sofia chorou baixinho enquanto o veredicto era lido. Carla a abraçou. Os pais de Valentina se abraçaram com alívio e tristeza misturados em seus rostos. Roberto não demonstrou emoção, apenas olhou para frente enquanto seu destino era selado. A sentença foi proferida 1 semana depois. O juiz Hernandes dirigiu-se diretamente a Roberto antes de pronunciar o julgamento. Você traiu a confiança mais fundamental que existe entre cônjuges. Você transformou a mãe de seu filho em um alvo.
Você orquestrou o assassinato dela com o mesmo cálculo que usaria para planejar uma transação comercial. Não há desculpa, justificativa ou atenuante para o que você fez. Roberto Vega foi condenado a 50 anos de prisão por assassinato, conspiração e fraude de seguro. Javier Orozco, por ter cooperado com as autoridades, recebeu 25 anos. Ambos cumpririam suas penas em instalações federais, onde a liberdade condicional era improvável. Fora do tribunal, Maldonado falou brevemente com os repórteres. Este caso nos lembra que o perigo nem sempre vem de estranhos em becos escuros. Às vezes, ele vem das pessoas em quem mais confiamos. Valentina Rojas deveria estar viva hoje, vendo sua filha crescer, ensinando seus alunos, vivendo a vida que construiu. Em vez disso, ela se foi porque o homem que prometeu amá-la escolheu o dinheiro em vez de sua vida. Nos meses que se seguiram, Sofia começou o lento processo de cura. Ela continuou a terapia, voltou à escola e começou a falar mais abertamente sobre sua mãe. Carla a ajudou a criar um álbum de memórias cheio de fotografias, cartas e histórias sobre Valentina. Elas visitavam seu túmulo no cemitério Jardines del Recuerdo todas as semanas, levando flores e sentando-se em silêncio. As seguradoras se recusaram a pagar as apólices, alegando a condenação de Roberto. Os pais de Valentina criaram um pequeno fundo de bolsas de estudo em seu nome na UABC para alunos que estudavam educação. Não era muito, mas era algo, uma forma de honrar sua paixão pelo ensino. O detetive Maldonado passou para outros casos, mas nunca esqueceu Valentina. Sua fotografia permaneceu na parede de seu escritório ao lado de dezenas de outras vítimas, um lembrete de por que o trabalho era importante. Em uma cidade onde a violência muitas vezes ficava impune, onde os casos ficavam arquivados e as famílias ficavam sem respostas, essa tinha sido uma vitória. Pequena, talvez, no grande esquema das coisas. Mas para Sofia, para Carla, para todos que amavam Valentina, significava tudo. No que teria sido o 40º aniversário de Valentina, Sofia ficou diante do túmulo de sua mãe e falou em voz alta pela primeira vez sobre o que queria fazer da vida. "Vou ser professora", disse ela suavemente. "Como você. Vou ajudar as crianças da mesma forma que você as ajudou, e vou garantir que todos se lembrem de que você não foi apenas uma vítima. Você foi alguém importante, alguém que amava, se importava e tentava tornar o mundo melhor." O vento levou suas palavras pelo cemitério, passando por fileiras de lápides que marcavam outras vidas interrompidas, outras famílias destruídas pela violência. Tijuana continuava sua existência complicada, bela e brutal, cheia de esperança e de tristeza. E em algum lugar nessa complexidade, justiça foi feita para uma mulher que estava simplesmente esperando para pegar sua filha. Valentina Rojas merecia melhor do que a morte que recebeu. Mas ela conseguiu algo que muitas vítimas nunca conseguem. A verdade exposta, os culpados punidos e uma filha determinada a honrar sua memória, vivendo o tipo de vida que sua mãe teria orgulho. No fim das contas, era tudo o que se podia pedir: justiça, verdade e a coragem de continuar vivendo, apesar da escuridão.